relato é assombroso. As imagens que a gente viu ontem ao longo da tarde, da noite, inacreditáveis. E o desfecho, quer dizer, o saldo disso é uma loucura. Agora, é muito importante, Fábio França, que a gente fatie os episódios para a gente poder entender o que aconteceu. Eu vou fatiar em 2. Ataque à democracia, defesa da democracia. No campo do ataque à democracia, e eu estou chamando de ataque à democracia, ainda que eu ache e tenha a convicção de que a nossa democracia não correu risco algum ontem. Mas eu estou chamando de ataque só para poder explicar, fatiar. Então, você tem lá, cometeu crime quem depredou, cometeu crime quem incitou e cometeu crime quem deveria ter impedido e não impediu. Também cometeu crime se eventualmente alguém financiou. Estes cometeram crimes. O resto não tem crime. Por exemplo, eu andei pela esplanada depois da área permitida. Se o espaço estava livre, eu não derrubei gradil, não agredi os policiais, não fiz nada, só saí andando pela esplanada, não existe crime. Não existe o crime de pisar na grama do Congresso Nacional, não existe o crime de ficar diante do Palácio do Planalto, de forma que, se fossem 5 mil, 10 mil, 8 mil, 4 mil, não sei quantos estavam lá, você não tem 5 mil, 10 mil, 8 mil, 4 mil criminosos ali. Não tem. Porque não existe o crime de estar ali. Da mesma forma que se eu estou diante de um assalto e não faço nada, não é porque tem um assaltante que eu também sou criminoso, a não ser que eu seja policial. Aí eu tenho a obrigação de agir. Se eu não tenho a obrigação de agir, eu não cometi crime algum por não fazer nada. Então, se tem gente depredando, se tem gente quebrando, e eu estou do lado de fora do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, e não entrei, eu não fiz nada de errado. Zero. Então vamos separar. No campo do ataque, tem quem cometeu crime, a grande maioria que não cometeu crime estava lá. Por isso tanta gente sem máscara, por isso tanta gente fazendo selfie, por isso tanta gente rindo, gritando, olha lá, estamos chegando, é a festa da democracia, vamos derrubar o Lula e tal. Quem estava lá? Eram bolsonaristas? Não, não eram bolsonaristas. Tem 56 milhões de bolsonaristas. Da mesma forma que quando tem uma briga de torcida envolvendo o meu São Paulo, não eram são paulinos que estavam ali. Essa não é o grupo que define aqueles camaradas que cometeram o ataque. Eles são bolsonaristas, talvez, como podem ser são paulinos, mas vamos além. Eles eram manifestantes, bolsonaristas manifestantes? Não, porque os manifestantes são pessoas que protestam, levantam faixas, cartazes, gritam, mas não depredam. Então, o grupo que depredou é um grupo de criminosos que estava entre manifestantes e que estava entre bolsonaristas. É um subgrupo do subgrupo, razão pela qual aparece no Código Penal. Bolsonarista não aparece no Código Penal, lulista não aparece no Código Penal, São Paulino não aparece no Código Penal, corintiano não aparece no Código Penal. Aí você vai fatiando, você chega no Código Penal porque há ocorrência de crime. Não são bolsonaristas, não são manifestantes, são criminosos entre manifestantes e entre bolsonaristas. Subgrupo do subgrupo do subgrupo. Agora vamos falar do lado da defesa da democracia. Quer dizer, a democracia brasileira esteve em risco? Não. Por que a democracia brasileira não esteve em risco? Porque a gente não estava diante de uma tentativa de golpe de Estado. O golpe de Estado acontece quando você derruba a autoridade, você depõe a autoridade, você depõe o chefe de Estado. Você toma o governo para você. A invasão de prédios públicos é análogo, ela aparece no mesmo capítulo e ela não importa se havia a possibilidade de dar um golpe de Estado. Eles vão ser tipificados igual.
Mas, do ponto de vista da democracia, a democracia funcionou normalmente. O presidente da República não baixou um decreto lá de Araraquara? Baixou. Quem baixa decreto? Aquele que tem o poder constituído. E o poder constituído estava com quem deveria estar. O Alexandre de Moraes não mandou prender o Ibanez? Vamos falar sobre isso em Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida. Eu não estou dizendo que está certo. Mas tiraram o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal? A Rosa Weber soltou uma nota de condenação. Não era uma outra pessoa que tomou o lugar e disse que agora não tem mais Supremo Tribunal Federal. Os poderes, Senado e Câmara, funcionando normalmente. Por quê? Era um domingo. Soltou uma nota, Rodrigo Pacheco. A gente identificou alguém dizendo, comandante João, o comandante João, subcomandante João, que agora se auto-intitula presidente da República? Não, isso não aconteceu. Então invadiram o prédio da presidência da República, o prédio do Congresso Nacional e as instalações do Supremo Tribunal Federal, sem que isso signifique risco à democracia. Não que as pessoas que fizeram o que fizeram estavam comprometidas com a preservação da democracia, mas, olhando pelo lado da defesa da democracia, ela nunca esteve em risco. Repetindo, depredar, incitar a depredação, pode ser inclusive pela internet. Vamos lá, vamos destruir, vamos invadir, vamos quebrar. Pena igual a quem depredou. Pena igual a quem depredou. Não combater como deveria combater. E eu não estou falando dos policiais, que agiram alguns de forma heróica. Aqueles não vão ser enquadrados. O policial que foi tirado de cima do cavalo, numa cena chocante, foi largado entre as pessoas, o comandante, o chefe dele deve ter ido, vai, e ele foi. Derrubaram o cavalo, tiraram ele de cima, bateram nele. Você não vai dizer que esse camarada não fez o seu trabalho. Ele não conseguiu fazer o seu trabalho, mas não é deliberadamente não fez o seu trabalho. Aqueles policiais que tentavam manter a multidão de um lado da barricada e não de outro, que tinha um gradil que parecia de Playmobil, Fábio França, aquele gradil para você comprar ingresso para show. Aquilo ali vai segurar o quê? Cadê os blindados? Cadê aqueles blindados que soltam água? Que podiam estar do lado de lá, atrás das forças, e que passou mas já joga um jatão de água, acabou. Cadê 30 blindados ali, 20 blindados? Não tinha nada, não tinha nada. Tinha uns guardinhas com spray de pimenta que não temperam vatapá. E esses caras é que tinham que fazer a segurança de uma multidão. Como é que eles iam conter aquilo? Então há uma responsabilidade das autoridades. É o Ibanez? É o secretário de Segurança, Anderson Torres, que já foi demitido? É o Flávio Dino? Porque o Flávio Dino ontem falava, aliás, não parou de falar desde o dia em que disseram para ele que ele ia ser ministro da Justiça, ele começou a falar que não é uma matraca. Falava todo dia. É um tweet, outro tweet, rede social. Flávio Dino não tem nenhuma responsabilidade. Cadê os órgãos de inteligência? Quer dizer, os órgãos de inteligência, todo mundo sabia que haveria uma concentração e ninguém fez nada. E aí sobrou para o Ibanez. Nós vamos falar ainda do Ibanez. Pode ter havido uma organização criminosa por trás, mais crime? Sim, porque pode ter o cara que incitou, pode ter o cara que financiou e pode ter um grupo por trás, mas nós não sabemos. De forma que é absolutamente irresponsável, depois de soltar um decreto oportuno e correto de intervenção no Distrito Federal, é absolutamente desnecessário e irresponsável do presidente Lula apontar o dedo para Jair Bolsonaro como responsável por aquilo. Jair Bolsonaro tem responsabilidade pela omissão, não reconheceu a derrota nas urnas, ficou o tempo inteiro questionando a validade das urnas, ficou o tempo inteiro enchendo o saco e promovendo essas pessoas e estimulando as pessoas. Agora, ele incitou?
Porque o crime é incitação. Ele incitou, como o Trump fez lá nos Estados Unidos. Vamos lá, vamos todos para cima do Palácio Planalto. Ele escreveu isso? Aonde que ele escreveu isso? Ah, mas eu não gosto da atitude dele. Eu também não gosto. Reprovo. Mas reprovar a atitude é uma discussão política. A discussão aqui é criminal. Ele pode ser criminalizado? Deve ser criminalizado antes de uma investigação? Não. Faz sentido o presidente da República, que chega, falar que ali estavam agricultores, a gente do agronegócio, que ali estavam garimpeiros, que nós vamos identificar todos e vamos punir? Não vai punir. O Lula não vai punir, porque o Lula é poder executivo. O Lula pode, no máximo, dizer que a Polícia Federal, ele foi informado, já está fazendo o que deve fazer para investigar. Mas a gente não questionou quando o Bolsonaro começou a se meter na Polícia Federal? O que o Lula pode saber das investigações? Nada, ele é o presidente da República. Ele não manda na Polícia Federal. Ele não pode mandar nas investigações. Aquilo tem que seguir um curso próprio. É um órgão do Estado, sob o comando do ministro da Justiça, que é um agente do governo que controla um órgão de Estado. Independência na investigação. Lula não pode dizer que vai punir. Ele não vai punir ninguém. Ele pode punir, no máximo, um funcionário público, talvez o Flávio Dino, porque não demonstrou estar à altura do cargo. Isso é uma conclusão a que pode chegar o presidente da República. A gente vai voltar nisso, Fábio, até porque tem muita história para a gente falar sobre esse assunto. Por enquanto, quero só frisar. Não havia milhares de depredadores, vândalos, baderneiros ontem. Havia milhares de pessoas na esplanada dos ministérios. E havia um grupo, que eu não sei de quantos são, que invadiram os prédios públicos. Vândalos, depredadores, criminosos, que devem ser identificados e punidos. Lamentavelmente, os nossos bancos de dados, aliás, na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, uma equipe ficou analisando justamente os bancos de dados. Fábio, para espanto do ouvinte querido, da ouvinte querida, você tem pelo menos 14 bancos de dados federais. E quando iam montar o relatório e mandar para o presidente da República, um nome mais experiente disse assim, não coloque 14, coloque 14 entre outros. Porque identificaram mais uns 6 ou 7 bancos de dados. Então, você tem o banco de dados, por exemplo, do registro das armas. Você tem o banco de dados das armas, mas ele não tem todos os dados, porque você tem outros bancos de dados, por exemplo, do sistema penitenciário, que tem outras informações. Não está tudo num banco de dados só. Imagina agora identificar esses camaradas todos que estavam lá, por foto, e tem que identificar. Eu tenho que falar, foi a Dona Branca com o candelabro na sala de música. Eu não posso chegar e botar uma foto do Fábio França e não dizer o que ele fez, aonde e como. Não dá. Eu não posso só pegar e mostrar a foto do Fábio dentro do Palácio do Planalto e dizer que ele depredou. Você pode dizer que ele invadiu, porque daí é o crime de invasão. Agora, depredação é outro crime. Destruição de patrimônio. Tem várias coisas. E cada um vai ter que receber os seus crimes. Já prenderam 400, agora prenderam mais não sei quantos nos acampamentos. Esses caras estavam lá dentro? Não, prenderam no acampamento. O que vai acontecer com quem prendeu no acampamento? Qual o crime que eles cometeram no acampamento? Então, a gente tem que tomar cuidado. E mais, a velocidade no Brasil do sistema de justiça é um negócio que dá angústia. Nos Estados Unidos, eles já condenaram centenas de pessoas, Fábio, em 2 anos. Aqui, a Boate Kiss foi em que ano, né? E está aí até hoje, terminou o julgamento agora. Quer dizer, o Brasil é o Brasil da velocidade da Boate Kiss. É capaz de, na sucessão do presidente Lula, você não ter ainda gente condenada em última instância. É uma loucura. Como um recado para que ninguém faça o que aconteceu ontem, a punição é a melhor forma. Quando vai sair a punição dessas pessoas? Quando vai sair a identificação dessas pessoas? Você observava enquanto a gente conversava, e a Natália fazia um relato do absurdo, que roubaram as armas, ou armas, do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. E a irresponsabilidade que você observou bem, você falou, mas escuta, deixa eu entender. Armas atrás de uma porta de vidro, quer dizer, uma sala, né, Fábio? Com porta de vidro, e ali o pessoal roubou arma, levou arma.
Cadê a segurança institucional? Não tem porta blindada, não tem cofre, não tem um cofre para guardar as armas. Realmente é uma loucura que a gente viu. A gente vai voltar a falar desse assunto. Quero abordar, daqui a pouco a gente fala dessa história do Ibanez, afastamento do Ibanez. O afastamento é a prova de que o Supremo continua a funcionar. Mas o afastamento também é a prova de que nós temos a distorção, ela continua exatamente como estava antes.